Nesta edição do TBC Memória, vamos contar para você sobre os bastidores da criação daquele que é o principal ponto de encontro da cena alternativa de Goiânia, o Centro Cultural Martim Sererê. São 33 anos desde a sua inauguração. O espaço, que era uma caixa d'água abandonada, tornou-se palco de todo tipo de atividade cultural. Desde lá, recebe gente famosa e também quem busca um lugar ao sol. Para relembrar o processo de criação do local, convidamos o secretário estadual de Cultura na época da criação do Martim Sererê, Kleber Adorno. Olá, Kleber, um prazer ter você com a gente aqui no TBC Memória. Olá, Enzo, prazer. Kleber, vamos voltar no tempo. O Martim Sererê foi inaugurado em 88, mas essa história começa um pouquinho antes, né? Conta primeiro, você era o secretário de Cultura do governo Santilo. Sim, eu assumi exatamente em 87 e naquela época nós fomos implementar uma série de atividades que faziam parte de um plano estadual de cultura. E o Martim Sererê era o espaço que nós escolhemos para representar a ação do governo na área das artes cênicas. Perfeito. O Martim Sererê foi construído numas caixas d'água abandonadas lá no setor sul, onde é hoje, é óbvio, né? Que eram abandonadas, era mato. Segundo lenda urbana, foi até ponto de tortura durante a ditadura. Por que construir um centro cultural lá? Olha, naquela época, Goiânia, você veja bem, Goiânia é uma cidade que nasceu sob a égide de um batismo cultural, com atividades culturais em todas as áreas e nas artes cênicas, principalmente, teatro, dança, circo. Você se refere ao batismo cultural de 42, se eu não me engano. Isso. Né? E nessa área, Goiânia sempre foi assim, teve um movimento pujante, jovem, né? Sanguíneo, né? Inovador, reconhecido nacionalmente. E nós só tínhamos o Teatro Goiânia. A Goiânia só possuía, naquela época, o Teatro Goiânia. Então, isso praticamente inviabilizava a participação dos grupos locais, daqueles grupos que estavam se formando, que se utilizavam de espaços inadequados, alternativos. O Teatro Goiânia era elitista na época? Olha, ele, assim, a prática, como é de resto no Brasil, né, principalmente naquela época, era mais voltado, assim, para pautas para artistas que vinham de fora, para artistas que tinham expressão, vamos dizer assim, nacional, os globais, né? E até pelo custo de ocupação do teatro, então isso inviabilizava a participação do nosso pessoal. É uma história, assim, muito interessante, Enzo, porque inclusive dá saudade na gente, porque, na verdade, o Martim Sererê, ele é resultado, além da criatividade e do talento, do esforço coletivo do goianiense, do goiano, da área cultural, ele é resultado de um processo de ocupação. Então, ele foi legitimamente ocupado desde a sua edificação até a sua inauguração e depois com a ocupação dos 3 teatros e do bar que foi construído lá. Então, o Martim Sererê possui 3 teatros. O Iguá, que em Chavante significa lugar onde se guarda cadeira, tem ainda o Piguá, ou caverna de água, e o Teatro de Arena, Itaquá, buraco na pedra. O bar reservado para apresentações foi batizado de Caruá, ou lugar de comer. E essa história de que teria sido ponto de tortura durante a ditadura, na época vocês se preocuparam com isso, investigaram? Como é que foi isso? Não, eu não me preocupei, achei até interessante, né? Eles se fizeram várias matérias na época, inclusive chamando lá de centro de tortura a centro de cultura, né? Mas eu não sei se isso é fato comprovado, se é ou se não é. Pode ser que seja, né? Se utilizava de todo tipo de espaço para isso. E lá, quando nós começamos a trabalhar, lá era um matagal, a área toda em volta, era tudo de terra, inclusive, não tinha asfalto, não tinha nada. Tudo aquilo foi providenciado na época para
inauguração. Tinha esse plano de governo, ele foi inaugurado em 88, mas a semente, o começo foi em 87. Como é que surgiu a ideia daquilo ali? Parece que o teatrólogo Hugo Zorzetti, você estava conversando com ele, como é que foi? O Hugo Zorzetti, assim, muito meu amigo, meu parceiro num livro, né, de contos, e ele foi e ele era muito criativo, né? O Hugo é responsável pela formação de grandes atores que estão até hoje aí trabalhando. E ele me procurou e falou: Kleber, tem umas caixas d'água ali no setor sul que dá para fazer um teatro muito bacana. Ele já pensou na acústica, né? E aí o Brandão, Carlos Brandão, era da minha equipe. Eu chamei o Brandão e falei: Brandão, dê um pulo ali numas caixas d'água, assim, o Hugo tinha me falado de onde era, e verifique se lá dá para a gente montar lá um espaço teatral, que eu quero conversar com o governador. O Brandão foi e voltou entusiasmado: que lugar bacana e tal. Eu falei: nós precisávamos arrumar aí uma pessoa para fazer um esboço para o teatro, um arquiteto, para eu conversar com o governador já com mais substância, não ficar apenas uma coisa assim aérea. Aí ele pediu ao Gustavo Veiga. O cantor. Que é arquiteto também. Que é arquiteto. E, à época, o Gustavo Veiga fez um esboço interessante. Nós havíamos feito um jantar, assim, que passaram as eleições, para os artistas goianos que moravam fora, todos os artistas goianos. Passado um certo tempo, o Marcos Fayad me procurou com um projeto. Ele morava no Rio, Ele morava no Rio, na época. E ele me procurou com um projeto para fazer uma oficina de teatro e, como resultado, eram para 20 atores e 8 reservas. E como resultado desse curso, dessa oficina, que ia demorar, me parece que 4 meses ou 6 meses, não me lembro mais quanto tempo, aí, como resultado disso, ia montar uma peça. Falei: não, Marcos, eu não quero para 20, não. Eu quero para 200. 200 e para 80 reservas. Você não ficou com medo depois do desafio que você fez, não? Não, eu assim, eu era um sonhador e sou até hoje. E, na verdade, a área estava toda mobilizada e com toda a confiança, né? O Kleber, mas aí eu não dou conta e tal. Falei: monta o projeto para mim. E montou o projeto e aí eu obtive autorização superior para fazer. Ele falou: mas aí nós precisamos de um espaço. Eu falei: tem esse espaço assim, você podia ir lá olhar. Ele foi lá, olhou, se encantou com o lugar, falou: vai começar as obras lá? Eu falei: vai. Podia mandar dar uma limpada e aí nós vamos trabalhando lá. Isso está em construção, esse sonho. Vai inaugurar agora em fevereiro e vai ser um centro cultural Martim Sererê, um lugar onde as ideias possam ser evolutivas. Antes da inauguração do Centro Cultural, o Fayad e sua trupe estavam ensaiando o Martim Sererê naquele espaço, foi isso? Durante toda a construção, a partir daí, durante toda a construção até a inauguração, o Estado montou uma oficina teatral com um grande número de pessoas, onde participavam pessoas de todas as áreas, da área da música, da área enfim, de todas as áreas, grandes nomes da cultura goiana e tudo numa ação entrelaçada, né? Fortalecendo mesmo a área. Por isso é que eu digo que isso foi um processo de ocupação. Agora, quem deu nome a quem? A peça deu nome ao espaço ou o espaço provocou a encenação? Na verdade é o seguinte, a oficina, né, era sobre o livro Martim Sererê, que iria resultar numa peça. E essa coisa foi tomando tanto corpo que quando nós fomos escolher o nome,
Aí eu escolhi o Martins Sererê. Falei, já que nós estamos fazendo tudo isso, o processo de ocupação é com tudo isso, nós vamos, então vamos nominar Martins Sererê. E assim foi. Agora você falou do governador, o governador Henrique Santilo. Qual que foi a importância dele em todo esse processo? Olha, ele se abriu era uma pessoa sensível, né, um intelectual, e se abriu para essa perspectiva. Esse processo resultou nisso, por isso que eu digo que lá foi assim, um processo de ocupação, e aí ganhou dimensão nacional, né? Nós tivemos lá, por exemplo, na inauguração, né, nós tivemos aqui as nossas personalidades locais, né, a Belkis Spencieri, o Bernardo Ellis, o José Mendonça Teles, o Joaquim Jaime, o Marcos Faiado e as personalidades locais aqui, os escritores, todo mundo, né? Pra você ter ideia, nós nos reunimos na porta do centro administrativo, subimos a Avenida 84 e subimos a pé e fomos com o governador e fomos inaugurar o Martins Sererê com um volume de pessoas que você não vê hoje raramente em qualquer tipo de atividade, a não ser nessas atividades, nessas mega atividades de entretenimento. E a TV Brasil Central cobriu aquela inauguração, todo momento ele esteve presente. Nós prosseguimos aqui mostrando para você o Centro Cultural Martins Sererê. Para você que ainda não teve a oportunidade de vir até aqui, é um complexo aqui na rua 94A, no setor sul. Uma cena interessante da época é o governador Henrique Santilo fazendo umas pinturas lá, que ele era mais sisudão, era a natureza dele. Quer dizer, como é que foi para quebrar aquele encanto, botar ele para se soltar? Olha, ali o que nós fizemos? Você vê, nós trouxemos uma pedra de Goiás para lá, para fixar a placa de inauguração, trouxemos a pedra lá da Serra de Goiás, né? Ou seja, fixando também a nossa raiz e nos abrindo para o mundo, né? Nós selecionamos uma série de poetas, colocamos as poesias nos muros e depois levamos os artistas plásticos para poder pintar os muros numa espécie de galeria aberta interna, né? Em cima do teatro, um projeto do Ciron Franco. Inclusive, no dia o pessoal fez apresentação sobre o teatro. Foi um negócio assim espetacular, né? Você veja aqui, assim, voltando antes de responder essa pergunta, estiveram lá, por exemplo, porque lá nós plantamos 78 espécies de plantas, né? O Burle Marx esteve lá. O Rubem Braga esteve lá. Geraldo Vandré, né? O Geraldo Vandré, a Fernanda Montenegro. Quer dizer, a imprensa nacional, tanto na televisão quanto na área jornalística, escrita e etc., deu muita evidência por causa da capacidade de despertamento na comunidade. Aquilo chamou a atenção da cidade, mobilizou a cidade. Pra você ter ideia, no dia da inauguração nós tínhamos lá escolas de samba que subiram, grupos de quadrilha, grupos de folia, escritores, músicos de todas as áreas, né? Quer dizer, foi um processo mesmo de ocupação da inteligência e do talento goiano que ocupou o espaço, né? E o manteve consigo até hoje. Kleber, nosso tempo acabou, mas parabéns por ter sido um dos principais responsáveis pela criação de um espaço tão importante, né? Um espaço da cultura da nossa querida Goiânia. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço ter tido essa chance e essa oportunidade de participar dessa luta meritória. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.